Olá, hoje o nosso vídeo vai abordar dois temas que são distintos, que muitas pessoas ainda se confundem os temas: a ética e a moral. A maioria das pessoas não sabem diferenciar, tá? O que é ética e o que é moral. Ética vem da palavra, vem do grego, tá? Que significa modo de ser, caráter, ou seja, a sua ética é o retrato do seu caráter. E quando a gente fala de moral, vem de morales, que significa costumes. E os nossos costumes, eles vêm da onde? Ele vem da nossa sociedade, ele vem do meio em que a gente vive, ele vem da nossa família. Então são duas coisas distintas. Eu vou citar um caso para vocês para poder exemplificar isso de forma bem simples. Há muito tempo nos Estados Unidos, um policial encontrou uma maleta com muito dinheiro. Eu não vou falar o valor porque eu estaria inventando, porque eu não sei qual era o valor. Mas aí ele recebeu medalha de honra, teve toda aquela pompa e todo mundo elogiando a conduta dele, a moral dele. E aí quando um repórter perguntou para ele: nossa, você achou, era muito dinheiro, e aí como é que você se sente, né? Você está recebendo essa medalha, você está sendo super elogiado, e foi fazendo alguns elogios a ele, falando sobre a conduta dele. E aí ele pegou e falou o seguinte: não, eu devolvi. Eu não poderia perder a minha aposentadoria e o meu trabalho por causa do valor X. Não valeria a pena. E aí continuou a entrevista normal. Para uma pessoa que não sabe a diferença, talvez isso tenha soado como um comentário normal. Mas o que dá pra gente entender é o seguinte, que ele agiu com moral. Porque ele sabe que na sociedade em que ele está, se ele não tivesse devolvido, ele estava errado. Que se ele fosse descoberto, ele perderia os benefícios dele. Então, por isso, ele devolveu aquele dinheiro. Mas, eticamente, ele estava errado. Por que eticamente ele estava errado? Porque, na ética, ele deveria devolver, sim, o dinheiro, porque não pertencia a ele. A resposta ética dessa pergunta do repórter seria: não, eu devolvi porque o dinheiro não pertencia a mim, pertencia a outra pessoa, eu não quero o que é meu. Isso vem de ética. Isso vem do caráter da pessoa. Ele moralmente agiu certo, ele devolveu porque a sociedade diz que você não deve ficar com o que é do outro. E você tem penalidades se você fizer isso. Mas ele não agiu por ética. Ele não agiu porque ele achava que devolver era certo. Ele devolveu porque ele sabia que se fosse descoberto que ele estava com dinheiro, ele seria penalizado. Espero ter conseguido assim esclarecer um pouco a diferença entre ética e moral, porque é um tema que é muito interessante, ainda mais nos tempos de hoje, que a gente vê que ética quase ninguém tem, e moral tá ficando complicado também, né? Porque as pessoas não estão seguindo regras. Moral vem de regras, de você seguir regras. E a gente está vivendo numa sociedade onde as regras hoje em dia, elas são quebradas com tanta facilidade por qualquer coisa. Tá bom? Um abraço, até o próximo.